Saudações e bênçãos para toda a nossa querida família da fé. Um feliz e abençoado ano de 2026 para todos vocês. Que Deus os abençoe imensamente. Tenho a imensa alegria de poder estar aqui convosco e poder compartilhar um pouco do que sinto no meu coração. Uma palavra que o Senhor Deus me dá para começar o ano com a bênção do Senhor. Neste momento estou na Argentina, visitando minha família, tendo contato com meus entes queridos, aproveitando para realizar missões dentro do meu próprio país, sabe? Depois de muitos anos morando no Brasil, estamos junto com minha esposa fazendo uma visita a todos os ministérios e igrejas com os quais estamos conectados. Quero contar-lhes que no início deste ano tive uma série de eventos, de acontecimentos que me levaram a poder compartilhar com vocês esta reflexão. Sinto no meu coração a necessidade de comunicar isso a vocês. Isso não é um ensinamento, é uma palavra que Deus me guia, uma palavra profética para o corpo de Cristo. E quero deixar clara alguma coisa, eu não me sinto profeta nem nada disso, nem muito menos, mas sou apenas um comunicador daquilo que eu sinto, daquilo que ouço, daquilo que recebo do céu. E por isso, neste momento, quero deixar isto bem esclarecido, que esta é a palavra que Deus me dá para a nossa família da fé, para aqueles a quem temos uma responsabilidade, tanto na oração, como na intercessão, como no ensino da palavra, aqueles que nos acompanham e que nos seguem, a nossa família da fé, os ministérios em aliança com os quais trabalhamos. Isso, sinto que devo comunicar aquilo que Deus colocou no meu coração. Bem, então vamos à palavra. No início do ano, eu tive vários momentos, tive sonhos que foram muito reveladores. Eu sonhei bastante com o vento e com inundações. E tive 3 episódios que me levaram a isto que estou compartilhando com vocês. Em primeiro lugar, a identidade perdida, na identidade divina com que nos temos que conectar. A palavra chaves, creio que são as chaves do reino do qual a Bíblia fala. E uma palavra de Deus, uma promessa que está escrita em Lucas, capítulo 1, versículo 37, que nos diz que para Deus não há nada impossível. O Senhor me pediu para que eu a compartilhasse. Em primeiro lugar, para os jovens. Em segundo, é para todos, em geral. E a terceira palavra é para as pessoas da terceira idade. E por essa razão, eu gostaria muito que o Senhor o receba-o com toda a humildade, com o devido temor de Deus. Abrace esta palavra como vinda diretamente do Senhor, para a sua própria vida. Primeiramente, ela me ministrou a mim, e agora eu desejo compartilhá-la com o Senhor. O Senhor falou com grande clareza ao meu coração. Não foram muitas palavras, mas foram sim palavras-chave. E isto é algo tremendo que sinto que devo compartilhar com vocês, não é? São palavras-chave fundamentais, como pilares espirituais, para o tempo que estamos vivendo. Sinto com muita convicção que isto vem de Deus, que o que recebi tem um propósito, tem um significado muito importante. Não é uma palavra que seja apenas pessoal, mas é uma direção profética para o corpo de Cristo, especialmente para aqueles que caminham juntamente conosco. Em primeiro lugar, o Senhor me falou sobre identidade. O Senhor começou a me falar sobre identidade porque ninguém pode viver corretamente se não sabe quem é. Muitos cristãos dizem que conhecem, que amam a Deus, mas vivem confusos. Eles vivem com medo, sentindo-se inseguros e até mesmo derrotados. Não porque lhes falte fé, mas porque não afirmaram sua identidade em Cristo. O problema é que quando nós não sabemos quem somos, o temor começa a ocupar uma parte importante da nossa vida. Nós, em vez de nos comunicarmos com Deus como filhos, tratamos a Deus como se fôssemos mendigos. Ele nos chamou de filhos. Em Cristo somos filhos, diz, mas a todos que o receberam, ele lhes deu o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Quando nós não sabemos quem somos, vivemos sempre na defensiva. Permitimos que a ansiedade, o temor, o medo, a culpa e até mesmo os erros do passado sejam eles a ditar as regras. E isso é triste, isso
não é justo, não é correto, porque o Senhor Jesus pagou um preço muito, muito alto para poder nos dar uma nova identidade. O Senhor nos dá uma nova identidade, diz em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. De modo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que todas são feitas novas, nem todas são feitas novas. Deus nos dá um nome novo. Diz na palavra de Deus, quando você observa a igreja de Filadélfia, né, para cada uma das igrejas o Senhor, ele concede algo novo, ele lhe dá como que ele vem e reforça a identidade divina para cada uma dessas igrejas em particular. Uma diz que te dá uma pedrinha com um nome novo. Isso é maravilhoso, né? Vemos isso na Bíblia, em várias passagens. Jacó, que supostamente o nome dele era o suplantador, o enganador, e o Senhor lhe dá o nome de Israel. Que bonito, não é mesmo? A Paulo, o perseguidor que torturou a muitos e muitos cristãos, perseguiu para afastar os cristãos, queria eliminá-los da face da terra. Ele se chamava Saulo, mas o Senhor lhe concede um novo nome, Paulo. O mesmo vemos com Pedro. No seu devido tempo ele era chamado Simão e o Senhor o nomeia Pedro, que significa pedra, e sobre esta pedra edificará a minha igreja. Quero falar com você, principalmente sinto que esta palavra é para os jovens. Creio de todo o meu coração que você precisa reforçar sua identidade em Cristo Jesus. Quem é você? Quem você pensa que é? É muito importante que você receba isso. O ataque mais forte do inimigo neste tempo é contra a identidade. E há pouco tempo vi um documentário, né, uma notícia, né, uma tendência social neste momento em muitos lugares do mundo, principalmente os jovens que têm transtornos com a sua própria identidade, não sabem quem realmente são. Existe a geração woke, existem aqueles que se consideram animais, os Therians, é como uma tendência de pessoas que têm dificuldades em reconhecer quem realmente são nesta vida. Eu hoje venho te dizer que o Senhor quer que você compreenda qual é a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Precisamos falar sobre este importante tema. Precisamos, muita gente que está perdida, que está confusa, que está transtornada, não sabe quem realmente é. Por isso é muito importante que todos nós que pudermos possamos ajudar, porque vivemos numa geração muito confusa, bombardeada por vozes, gente que ouve vozes, que se rotula, faz comparações, pressões. Muitos jovens não sabem quem são, nem para que estão aqui, nem que valor tem, qual é o sentido da vida, qual é o seu significado para que estão aqui. E quando você não sabe essas coisas tão importantes, acabam vivendo para agradar aos outros ou para se encaixar em moldes que não são de Deus. A identidade não vem das redes sociais, não vem do sucesso. Que importante que você entenda estas coisas. A identidade não vem das redes sociais, não vem do sucesso, não vem da aprovação humana, daquilo que os outros pensam sobre você. Nossa identidade vem de Deus, de onde nós realmente somos. Nós fomos criados para viver na eternidade. Deus quer que vivamos para sempre na eternidade. Esse foi um dos maiores propósitos da missão mais importante de redenção que Jesus trouxe para toda a humanidade. Olha, eu não quero pregar para você, mas é isso que Deus coloca no meu coração para compartilhar, que precisamos reforçar neste ano de 2026 a nossa verdadeira identidade, a identidade divina. Nós somos filhos amados. Tu és filho, tu és amado, tu és escolhido, tu foste eleito, tu tens um propósito, tu tens um chamado. Por isso é importante que você entenda que para este tempo Deus nos chama para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Isto é para os jovens. Se você não resolver primeiro sobre a sua identidade, quem você é em Cristo Jesus, em Deus, o mundo vai tentar te dizer quem você é. É muito forte, isto é simplesmente assim. Mas quando a identidade se afirma, se consolida em nosso coração, o medo perde força.
A ansiedade se afasta da nossa vida, o temor se vai, a insegurança se vai, se enfraquece, o pecado deixa de ser atraente para as nossas vidas, porque sabemos o que sabemos e sabemos quem realmente somos, quem é a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Deus quer levantar uma geração que sabe quem é. Então, antes de sair para fazer coisas para Ele, por favor, certifique-se, assegure-se da sua identidade divina. Amém? A segunda palavra que Deus me dá é sobre as chaves. Deus me fala sobre as chaves e quando falo das chaves, creio profundamente que elas são as chaves do reino. E esta palavra é para todo o corpo de Cristo em geral, para a nossa família da fé. Tenho ministrado ultimamente sobre o poder e a autoridade delegada aos discípulos de Cristo. Sim, aos discípulos. Quero que você compreenda a grande importância disso. A autoridade se manifesta e se ativa em nossa vida quando nós nos tornamos verdadeiros seguidores de Jesus. Um discípulo, de fato, é aquele que acompanha e segue a Jesus, que segue fielmente ao seu mestre. Os discípulos eram aqueles que tinham sido chamados por Jesus e que o consideravam seu rabino, seu mestre, seu instrutor, seu mentor, alguém que lhes ensinou palavras de vida, os princípios mais importantes do reino. Eu quero compartilhar isso, a chave do reino. Meu Deus, Jesus. Vamos então abrir a Bíblia e ler o que nos diz o livro de Mateus, no capítulo 16. Quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, ele então perguntou aos seus discípulos: quem é que as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: bem, alguns pensam que és João Batista, outros que és Elias, e outros ainda dizem que és Jeremias ou um dos profetas. E ele lhes faz a pergunta-chave: e vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro lhe disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. As chaves do reino. Eu creio que é impossível fazer a obra de Deus neste tempo sem usar as chaves que Deus nos tem dado, as chaves que abrem todas as portas. O Senhor me fala das chaves do reino. Eu estou estudando neste tempo sobre as chaves do reino. Não é que eu tenha isso bem claro. Creio profundamente no que a maioria diz, no que a maioria dos mestres da Bíblia crê, que isso se trata de poder e autoridade. Essa é uma palavra para todo o corpo de Cristo. Jesus nos disse que nos dava as chaves para atar e desatar, para que pudéssemos exercer autoridade espiritual. Isso significa que não somos apenas meros espectadores, mas sim colaboradores do reino dos céus. Amém, queridos. Como isso é importante. Há uma coisa muito, muito importante. As chaves não funcionam se não tivermos clareza de quem somos em Cristo Jesus. As chaves não têm como funcionar sem uma identidade. Primeiro você é filho, depois você exerce autoridade. Muitos cristãos vivem uma vida muito aquém do que Deus lhes prometeu, oram sem convicção. Não, eles não têm a menor ideia do que é esse poder e autoridade que Deus nos deu, nos delegou para que pudéssemos viver nossa vida de fé. Caminham em temor, com muita insegurança, vivem com ansiedade. Muitos cristãos vivem apenas reagindo às suas circunstâncias. Em vez de governar, vivem apenas sobrevivendo e defendendo-se dos ataques do diabo. É importante que aprendamos a usar as chaves. As chaves são as que abrem a porta. A Bíblia fala sobre as chaves. Em Isaías 22, há um versículo fortíssimo que fala sobre as chaves. Diz:
E eu porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, fechará, e ninguém abrirá. Isaías 22, 22. Tremendo é isto. Em Apocalipse 3, 7 diz: o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Encontramos na Bíblia diversos versículos que nos falam a respeito da chave, mas sem dúvida o mais forte, o mais poderoso de todos são as chaves do reino. Eu creio profundamente que essas chaves estão intimamente relacionadas. Elas são de fato uma arma muito poderosa para o tempo que estamos vivendo. Vivemos tempos realmente muito perigosos, não sabemos o que vai acontecer neste ano. Não te surpreenda se nos sobrevier uma nova pandemia durante este ano. Os desastres naturais, né, que são os sonhos que tive em todos estes dias, muitos sonhos sobre ventos, muitas inundações, nos quais eu orava desesperadamente para que Deus nos protegesse de morrer afogados, né? Em muitos lugares senti isso. Hoje venho te dizer para que você possa que tentamos, que aprendamos sobre a chave do reino. Vou fazer a minha parte, vou compartilhar com o corpo de Cristo sobre as chaves do reino. O que o Senhor me revelar sobre este tema, quero fazer a minha parte e poder compartilhar, de usar esta arma para os tempos tão difíceis que estamos vivendo. Diz: eu te darei a chave do reino. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Receba isto, irmão, porque isto é algo muito poderoso. As chaves do reino nos revelam que nós temos acesso direto à presença de Deus, temos autoridade plena no nome de Jesus e possuímos uma importantíssima responsabilidade espiritual. Amados, este é um tempo em que Deus está nos chamando para crescermos como igreja, como a verdadeira igreja, aqueles que foram chamados para sair à própria igreja de Deus. Deus está nos chamando para deixarmos a passividade e começarmos a caminhar com plena autoridade espiritual. Amém? Mas sempre fluindo nos frutos do Espírito, não é? Que são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Diz que contra todas essas coisas não há lei que supere os frutos do Espírito Santo. Amém, amado? É importante que você receba isto. Pausa. O terceiro ponto sobre o qual Deus me fala neste tempo, nestes primeiros dias do ano, é uma promessa. Lucas 1, versículo 37, a palavra de Deus diz o seguinte: e o anjo disse a Maria: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso o santo menino que vai nascer será chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel, na sua velhice, vai ter um filho. De fato, aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível, porque para Deus nada é impossível. Jesus disse em sua palavra: se você pode crer, para quem crê, tudo é possível. Para aquele que crê, tudo é possível. É um dos grandes atributos de Deus, Ele que é o Deus do impossível. Esta palavra é especificamente para a terceira idade, para aqueles que já com muitos anos passaram por muitas provas, por muitos desafios em suas vidas, muitas talvez tribulações ou momentos difíceis e que viram a mão de Deus. O Senhor me diz para te lembrar que hoje Ele continua sendo o Deus do impossível. Amém. Não há nada impossível para Deus. Por favor, receba isso em seu coração. Talvez hoje você esteja enfrentando alguma situação em sua vida que precisa lembrar que Deus, o Deus a quem você serve, a quem você crê e adora, continua sendo o Deus do impossível. Por favor, receba isso em seu coração. Talvez você pense: pois bem, meu tempo já passou, já chegou a hora. Já fiz o que tinha que fazer, já não tenho muito mais, a qualquer momento vou partir desta terra. Mas Deus não pensa assim, porque na Bíblia muitos dos milagres que vemos na palavra de Deus aconteceram na velhice. Abraão
Abraão foi pai quando ele já estava bem avançado na idade, junto com sua esposa Sara. Sara concebeu um filho fora de sua idade. E quando hoje a medicina pode dizer que é impossível, pausa, Zacarias e Isabel viram o cumprimento de uma promessa tardia. Deus lhes deu um filho na velhice. Em Lucas 1:37, esta promessa nos recorda que o relógio de Deus não é o nosso. Enquanto houver vida, sempre haverá um propósito. Enquanto houver fôlego, há uma promessa. Receba em seu coração. Deus está fazendo muitas coisas poderosas para este tempo. Quero te animar. Você que está numa idade em que pensa que talvez já não haja desafios. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus vai te usar de forma poderosa. Deus vai usar a sua vida para a glória dele. Essa palavra é uma palavra de grande esperança. É um lembrete de que não existe nada impossível para Deus. Receba essa verdade em seu coração, meu amado. Eu te abençoo e com todo o meu coração declaro sobre você que nada é impossível para Deus fazer. Talvez aquilo que pareça impossível para você, talvez sejam seus filhos, seus netos, alguém que não se entregou ao Senhor, que não entregou sua vida a Ele. Hoje venho te dizer que para Deus nada é impossível. Ainda vais ver o cumprir. Levanta a tua mão e recebe. Tá? Porque eu estou entrando nos meus 60 este ano. Eu creio de todo o meu coração que esta palavra é para nós. Creio que Deus quer usar a nossa vida para a glória dele. Deus tem grandes coisas para realizar neste tempo. Receba esta palavra, meu irmão, minha irmã. Deus está querendo usar a sua vida para que ela seja um testemunho da glória de Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Deus ainda não terminou contigo, ainda tem muito para te dar, para te oferecer. Vais ver muitos milagres, vais ver muitas orações respondidas, vais ver o favor de Deus sobre a tua vida. Você será um testemunho para a glória do nosso Deus. Eu te abençoo, meu irmão. Abençoo sua casa, abençoo sua vida, abençoo o seu ministério. Que este ano de 2026 seja um ano para que possamos juntos glorificar a Deus com a nossa vida. Que este ano seja um ano de busca profunda de Deus, uma busca intensa e verdadeira da presença de Deus. Que tenhamos prazer, um grande prazer em poder nos deleitar, nos regozijar plenamente com Deus, com nosso amado Pai Celestial. Ele quer te dar muito mais do que você pode imaginar. Ele tem os braços abertos, cheios de bênçãos para a sua vida, cheio de dons e talentos para poder usar a sua vida para a glória, sim, para a glória do seu santo nome. Não se desanime. Não te rendas, não te escondas, pois este é um tempo para que possas brilhar com a luz de Cristo. A Bíblia diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado por ouvir esta mensagem, esta palavra profética para 2026. Sinto que este é o ano em que nós vamos reforçar nossa identidade divina. Vamos trabalhar nisso, em poder conhecer não só os atributos de Deus, mas tudo aquilo que nos foi prometido. Quando temos clara e bem definida a nossa identidade divina, é então que nós possuímos o poder e a autoridade para podermos caminhar no sobrenatural. Eu não sei você, mas eu que quero e desejo com toda a minha alma, no amado de Deus, ver a glória de Deus manifestando-se em nosso ministério, neste ministério que também é seu, para a glória do seu nome. Amém. Te abençoo. Que este ano que se inicia seja o melhor ano da sua vida. Que este seja um ano de realizações e cumprimento de promessas. Que este seja o ano do imenso favor de Deus para você. Eu te abençoo com todo o meu coração e rogo ao Pai para que esta palavra que anime o seu coração, que o fortaleça e o renove em Cristo Jesus. Muitas bênçãos e até a próxima vez. Bênçãos a todos vocês.